uma coisa que a gente tem que ficar atentos, assim, tem que ter em mente, é que o valor do serviço do arquiteto deve ser compatível com o valor que o cliente tem disponível para investir na obra. Por isso que eu digo, ó, projeto e obra andam de mãos dadas. Não adianta a gente inventar um projeto maravilhoso, não ter dinheiro para executar, né? Então, assim, sempre que vocês forem orçar um serviço de um profissional de arquitetura, ele vai perguntar para vocês quanto vocês pretendem investir na obra. Isso não é má fé. As pessoas tendem a pensar assim, o arquiteto vai me perguntar quanto que eu tenho para investir, porque ele quer ganhar uma porcentagem em cima do que eu gasto. Tem gente que até faz isso, tá? Mas não é comum mais. Geralmente, os profissionais não trabalham com porcentagem em cima do valor da obra, principalmente quem trabalha com arquitetura de interiores, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Então, vocês têm que ter em mente, já que o profissional vai perguntar, vocês têm que ter em mente qual é o teto de gastos de vocês, quando vocês pretendem investir. Por quê? O arquiteto vai propor um serviço que esteja de acordo com o que vocês pretendem gastar. Né? Não adianta um cliente chegar em mim querendo gastar 20 mil na reforma de uma cozinha e de uma cozinha não, de um apartamento inteiro, 20 mil numa reforma de um apartamento inteiro, e eu querer vender um projeto para ele, querer que ele contrate um projeto. Ele não vai ter condições de contratar um projeto, senão ele não vai ter condições de executar. Então 20 mil eu vou de repente oferecer para ele uma consultoria, vou oferecer para ele um serviço um pouco mais básico, sem ser um projeto. Então isso vai de acordo com o investimento que o cliente tem disponível. Então a primeira etapa é a qualificação, né? A segunda etapa é a proposta. Eu e os outros profissionais enviam uma proposta que apresenta as condições, os prazos e os valores do serviço do profissional. Isso é uma coisa muito importante, tá? De acordo com o Código do Consumidor, de Defesa do Consumidor, é obrigatória a apresentação prévia de orçamento para qualquer serviço. Então, o profissional não pode orçar em porcentagem do que vai gastar na obra. O serviço dele tem que ter um valor já na contratação. Então, isso para vocês saberem. Depois da qualificação proposta, vem aí efetivamente a contratação, que tem que acontecer através de um contrato. As pessoas não estão habituadas também a contratar um serviço de arquiteto e assinar um contrato com ele, né? Firmar um contrato com ele. Mas é preciso, porque o contrato, ele garante tanto os direitos do cliente quanto do próprio profissional. E também ele detalha o escopo dos serviços. Então, tudo que o arquiteto vai entregar para vocês vai estar lá detalhadinho. Também prazos, etc. Tudo vai estar detalhadinho no contrato. Vou falar aqui o que geralmente tem que ter dentro de um contrato, tá? Tem que ter os dados do arquiteto, tem que ter tudo que ele vai entregar, os prazos para entrega, o valor dos honorários, obviamente, a forma de pagamento, tem que ter cláusula de rescisão. Se o cliente não gostar do andamento do serviço, ele tem que poder rescindir o contrato e tem que ter uma cláusula de rescisão. E entre outras coisas, né? Depois da contratação do contrato, vem a etapa de briefing. Briefing é uma palavra que vocês não conhecem. O que é o briefing? O briefing é uma análise do perfil do cliente, uma listagem de necessidades e prioridades. Ou seja, é um brainstorm, onde aquela troca de referências, troca de ideias, onde o arquiteto vai anotar tudo que o cliente está precisando, tudo que o cliente imaginou, tudo que o cliente sonhou. Esse é o briefing. Depois do briefing, aí o arquiteto vai para o escritório e começa a desenvolver a primeira etapa do projeto, que a gente chama de estudo preliminar. Tem profissionais que só entregam a primeira etapa. Esse é o projeto deles. Mas um projeto, ele teoricamente tem 3 etapas. Tem o projeto, o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo. Então, depois do estudo preliminar, o que é o estudo preliminar, né? São os conceitos, os princípios que o profissional usou para elaborar um layout, as cores, né, os materiais, aquele mood board que as pessoas estão acostumadas a ver em alguns Pinterests e Instagrams da vida. Então, aquele mural de inspirações e também algumas imagens prévias assim das soluções que o arquiteto pensou. É uma coisa bem estética, né? É pouco técnica esse primeiro estudo,
Porque primeiro a gente precisa saber se o cliente vai aprovar aquela linguagem que a gente está propondo, né? Se a gente conseguiu capturar de verdade o que o cliente precisa, o que o cliente gostaria e transformar nesse projeto. Então, depois que ele entrega o estudo preliminar, geralmente, aqui na Catabela a gente faz assim, a gente faz uma pausa, onde o cliente vai analisar, uma pausa de uma semana, geralmente, onde o cliente vai analisar aquele projeto. Depois a gente volta, tem uma reunião onde a gente tem as deliberações. Olha, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, não sei o que lá, isso aqui eu gostei como tá, etc. E a gente entra nesse acordo para ver o que o cliente gostou, o que o cliente não gostou. Aí depois começa o desenvolvimento da segunda etapa, que é o anteprojeto. E a mesma coisa, anteprojeto, diferentemente do estudo preliminar, ele tem um pouco mais de informações técnicas. Então a gente já entra na iluminação, quais tipos de luminárias a gente vai usar, quais as marcas dos acabamentos, onde vai ter revestimento cerâmico, onde vai ter papel de parede, onde vai ter espelho, enfim, todos os materiais de acabamento. Depois, novamente, uma pausa, uma reunião, deliberações. Para o cliente também dizer, olha, não gostei desses materiais, eu adorei tudo isso, vamos mudar isso, vamos deixar isso, etc. Depois o projeto executivo. Começa o desenvolvimento da terceira etapa. O projeto executivo, eu já até falei em outra live aqui, o projeto executivo, ele é a última etapa do projeto. É com ele que a gente consegue fazer um orçamento bem detalhado. É com o projeto executivo que a gente consegue orçar efetivamente a obra. E aí o projeto executivo é super detalhado, né? Tem até a paginação dos revestimentos, por exemplo, onde começa a instalar o revestimento de parede, o revestimento cerâmico, se é de baixo para cima, se é de cima para baixo, se tem recorte aqui, recorte lá, etc. Tem tudo detalhado, né? Para a obra sair impecável. Que mais aqui que eu preciso falar? Eu tô dando uma coladinha aqui que eu anotei os tópicos. Então eu tô dando uma colada. Uma coisa muito importante, tá? Antigamente não era, mas agora é obrigatório que a gente siga a NBR, norma técnica 16280, que é uma norma que fala sobre obra em apartamento, em unidade privativa de edifícios ou de condomínios. Uma lei daqui de Niterói, a lei 2.963, se eu não me engano. Essa lei foi de 2012. Ela determinou a realização periódica de inspeção predial, né? Aquela vistoria predial. E essa inspeção, ela exige dos edifícios um documento comprobatório das condições de estabilidade, de segurança, de salubridade, de desempenho e de habitabilidade da edificação anual, né? Então, o que acabou acontecendo é que por causa dessa lei, graças a essa lei, e graças a também uma obrigatoriedade que as construtoras dão, uma garantia que as construtoras dão, de garantia mesmo de 5 anos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, começou a ser discutida uma forma de as pessoas não prejudicarem as condições da edificação, né, dos edifícios. Quais são essas condições? Aquelas condições que eu falei, né, de estabilidade, de segurança, salubridade, desempenho e habitabilidade da edificação. Então, cada vez que uma pessoa faz uma obra, ela pode colocar em risco essas condições do edifício inteiro. Então, foi aprovada uma lei que manda a gente seguir a norma NBR 16280, que define quais são as regras para se desenvolver uma obra, se executar uma obra dentro de qualquer unidade privativa de um edifício. Então, vamos lá. Esse eu vou colar um pouquinho, tá? Mas algumas coisas que precisa, de acordo com a norma, tá? Precisa plano de reforma contendo projeto,
e descrição das atividades. Precisa de ART ou RRT, isso a gente já sabe, porque a maioria dos condomínios exigem. Mas o que são ARTs e RRTs? São registros ou anotações de responsabilidade técnica, né? A diferença é que um é emitido pelo CAU, o Conselho dos Arquitetos, e outro é emitido pelo CREA, que é o Conselho dos Engenheiros. Também precisa de laudo técnico em caso de modificação nas instalações ou nas vedações. Que mais? Precisa também de estabelecimento do local de armazenamento dos insumos, ou seja, do material da obra, né? Exige o cronograma e exige dados da empresa que vai executar. E exige, obviamente, o projeto, né? Que é o plano da obra. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, quem mora em apartamento, obrigatoriamente tem que ter um projeto. Obrigatoriamente tem que contratar um arquiteto ou um designer. Qual que é a diferença entre um arquiteto e um designer? O arquiteto pode fazer arquitetura de interiores, o designer só pode fazer decoração. Qual que é a diferença entre decoração e arquitetura de interiores? A arquitetura de interiores mexe nas instalações de elétricas, hidráulicas, em forro, em piso, em vedação, enfim, tudo que é estrutural. Decoração não. Designer não pode mexer na arquitetura, não pode mexer na estrutura, em nada disso. Designer só pode mexer em cor de parede, pintura e móveis soltos e objetos decorativos, né? Cortina, tapete, os móveis mesmo, acessórios, enfim. Então, se a gente quer fazer uma obra onde mexe nas instalações, obrigatoriamente tem que contratar arquiteto ou um designer que tenha um arquiteto como parceiro, colaborador, enfim. E uma coisa também que a gente... Essa norma também... Vou passar rapidinho por isso, porque eu acho importante, né? E é uma coisa que as pessoas não lembram. É que a gente precisa ter uma preocupação com as atividades que gerem ruído, com as atividades com uso de materiais tóxicos e inflamáveis e com o descarte dos nossos resíduos. São coisas muito importantes, que a gente nunca pensa nisso, mas que toda obra tem. Toda obra tem esses serviços, essas preocupações, né? E eu não sei se vocês sabem, mas 60% do lixo urbano... O que é o lixo urbano? O lixo que vai para o aterro sanitário daqui de Niterói, por exemplo, né? O lixo urbano, o lixo que é produzido dentro da cidade, 60% dele é resto da construção civil, resíduo da construção civil. E aí vocês vão pensar, é tudo de construtora, né? Porque construtora produz muito lixo. Não é. 60% desses 60% é de obra e reforma residencial unifamiliar que as pessoas fazem por conta própria. Porque as construtoras hoje têm zilhões de normas que precisam seguir, inclusive eles precisam ter um programa de descarte de resíduo dentro da empresa, né? Mas vamos lá. Então, durante a obra, né, essa norma também fala que durante a obra, se for constatada qualquer alteração no escopo da reforma, ou seja, naquilo que a gente mandou para o condomínio, quando a gente disse, esse é o projeto, eu vou fazer essa alteração. Se for constatada qualquer alteração nesse escopo, a obra deve ser imediatamente interrompida e proibido o acesso de funcionários e a entrega de materiais. Então, é indispensável que esse projeto seja seguido à risca. Se, por acaso, no meio da obra, precisar, o cliente desistir de fazer aquilo, quero fazer outra coisa, vocês desistiram, vão fazer um negócio completamente diferente. Vocês precisam fazer outro projeto. Então tem que ter muito bem pensado qual as prioridades e as necessidades que vocês querem atender com esse projeto. Tudo tem que estar atendido nesse primeiro projeto para vocês não gastarem dinheiro à toa, né? E a minha dica é, procurem um projeto, contratem um projeto com antecedência para vocês conseguirem pensar, refletir sobre essas questões com calma. Mas não contratem projeto 2, 3 anos antes de reformar, porque depois esse projeto vai estar defasado e daqui a pouco vocês não conseguem nem encontrar os materiais ou as soluções que o profissional colocou dentro daquele projeto. Então tem que ter aí uma medida. Eu aconselho assim, uns 4, 5 meses antes de vocês começarem a obra, contratarem um projeto.
Que mais que eu preciso falar? Vamos lá, vamos pensar aqui. Tá acabando o nosso tempo, já temos só 10 minutinhos, então vou falar. Bom, né? Vamos falar sobre quanto custa o projeto. Eu falei um dado aqui, né? Que 30% da obra 30% do valor gasto na obra é gasto em retrabalho. Por que isso acontece? Porque como as pessoas não contratam projeto e elas se arrependem das coisas, né? As pessoas precisam pagar a mão de obra 3 vezes, ou seja, paga para fazer, paga para desfazer e paga para refazer 3 vezes. E gasta, obviamente, mais em material, porque todo esse material que é resíduo depois tem que ser reposto, né? Então, vamos lá, tinha outra coisa pra eu... Ah, tá. E aí, assim, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui até um gráfico. Vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês um gráfico. Olha esse gráfico aqui, ó. Projetos e mão de obra. Quanto gasta uma obra sem projeto, quanto gasta uma obra com projeto. Ali tá o gasto com projeto, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o que a gente gasta com projeto na obra. Olha a diferença do que se gasta com material, aliás, com mão de obra e material numa obra que não tem projeto em relação a uma obra que tem projeto. Então, por isso que vocês entendem que o descarte de resíduo é muito grande, né? Porque existe muito mais material aqui sendo jogado fora. Fora que o resultado, né, vai sair muito melhor com o projeto. A gente vai saber exatamente o que vai estar executando. Então vamos lá, né, gente? Eu falei aqui sobre como que a gente vai contratar o arquiteto certo. Bom, eu sempre falo, contratem especialistas. Não contratem arquitetos generalistas, contratem especialistas. Porque os arquitetos especialistas vão ter mais experiência, vão saber quais são os pontos de maior atenção de cara para poder focar bastante nisso, tanto durante o projeto quanto durante a obra. Vão saber quais as dificuldades na execução que eles vão enfrentar e vão resolver isso antes. Vão saber sobre todas as leis e as normas técnicas, obviamente. Também vão te dizer quais são os serviços complementares que vocês vão precisar contratar, caso sejam necessários. Vão saber bastante sobre técnicas construtivas, sobre materiais adequados para cada uso. Então, não adianta, por exemplo, vocês quererem fazer a obra da casa de vocês, que é uma arquitetura de interiores, e vocês contratarem um arquiteto que só faz galpão. Ele não vai saber, ele não vai ter experiência. Ou um arquiteto paisagista. Não, um arquiteto paisagista não vai saber. Ou um arquiteto, ou no caso contrário, né? Vocês precisam fazer um galpão, uma estrutura, sei lá o quê, ou precisam fazer um paisagismo, e vocês contratam um profissional que nunca fez paisagismo, nunca fez galpão, nunca fez nada disso. Então, contratem especialistas. Esse especialista vai saber mais, vai manjar muito mais de tecnologia, de tendência, de inovação dentro dessa área, desse ramo que ele trabalha. Ele está todo dia e pesquisando todo dia, se aprimorando, se atualizando todos os dias. Além disso, obviamente, ele vai ter mais domínio sobre o tema, ou seja, ele vai entregar um projeto muito mais rápido para vocês, não vai atrasar. E vai facilitar, obviamente, a execução da obra, né? Ele já vai saber como é que funciona essa execução, essa mão de obra, porque é diferente uma mão de obra de uma arquitetura de interiores e uma mão de obra de uma obra grande porte, por exemplo, né? São diferentes as técnicas, é diferente a forma como a mão de obra trabalha. Então, ele vai facilitar. E, além disso, obviamente, né, vai conhecer as melhores marcas, vai trabalhar com empresas certificadas, vai saber qual é o melhor produto, vai ter um relacionamento com os fornecedores, com prestadores de serviços. Então, ele vai conseguir fornecer descontos para vocês, facilidade de pagamento, muitas vezes, porque ele já tem um relacionamento com lojas. Enfim, né, várias outras vantagens. Quando vocês contratam um arquiteto que é generalista, ou seja, ele faz todos os projetos, vocês não têm essas vantagens. Agora, como que a gente identifica qual arquiteto que é generalista e qual arquiteto que é especialista? Vocês precisam acompanhar a trajetória e a atuação desse profissional ou desse escritório. Como? Através das redes sociais é uma delas. Lá nas redes sociais, vocês vão ver o conteúdo das publicações, por exemplo, desse escritório, desse profissional. Se esse profissional só posta coisas sobre paisagismo, ele muito provavelmente é um especialista em paisagismo.
Se ele só posta fotos e imagens de quartos infantis, publicações sobre quartos infantis e tecnologias para quartos infantis, ele é um especialista em quartos infantis. Vocês viram o meu Instagram aqui. O meu Instagram tem basicamente arquitetura de interiores, com foco muito grande em arquitetura residencial. Então, eu sou um escritório especializado nisso. Além disso, como é que a gente identifica, né? Peçam depoimentos de clientes. Tenham contato com clientes desses profissionais. Entrem em contato com os clientes. Se vocês forem orçar, peçam para esse profissional dar o contato de algum cliente dele que se disponha a comentar como é que foi esse projeto. Ou vejam lá no site desse profissional se ele tem depoimentos de clientes. Então, o depoimento do cliente ele vai te dar informações sobre o atendimento desse profissional, sobre as garantias que ele te entrega, se ele realmente cumpre com o combinado, os prazos de entrega. Também vocês podem pedir depoimento de parceiros. Esses parceiros, o que eles vão te dizer? Vão te falar sobre a ética profissional desse arquiteto, vão falar realmente sobre a qualidade dos serviços, porque muitas vezes o cliente não sabe dizer se um projeto é bom ou ruim, porque só viu um projeto uma vez. Então, aquele projeto é o padrão que ele tem. Não sabe dizer se aquele projeto está bem feito, está mal feito, se está bem detalhado, se não está. Mas os parceiros, né, os outros profissionais da área, eles sabem dizer se aquele profissional fez um bom trabalho ou não. Então, vocês podem perguntar. Quem que são esses parceiros? Lojistas, prestadores de serviços, outros fornecedores? Então, vocês podem perguntar, olha, tô querendo orçar um projeto, querendo fazer meu projeto com tal profissional. Ele é bom? Ele é ruim? Como é que funciona? Como que é o trabalho dele? Pesquisem. Esses profissionais que vão saber a diferença entre os bons profissionais e os maus profissionais, né? Lá no meu site, se vocês entrarem lá no meu site www.catabila.com.br, tem uma abinha que diz depoimentos. Lá tem tudo misturado, tanto depoimento de cliente quanto depoimento de parceiro. Vocês podem dar uma olhadinha lá. E aí uma coisa muito importante que vocês precisam também se atentar, né, pesquisar, é sobre as informações institucionais desse profissional. Ou seja, qual é a missão desse profissional, quais são os valores desse profissional, os preceitos, os princípios éticos. Isso tem que bater com vocês, né? Não adianta ter um profissional que não tem nada a ver com vocês, porque o arquiteto, ele é quase um psicólogo. Ele vai, principalmente dentro da arquitetura residencial, né? Ele vai estar dentro da intimidade de vocês, vai estar dentro da vida, do cotidiano, do dia a dia de vocês. Então, vocês precisam estar confortáveis para dividir tudo isso com o arquiteto, porque o sucesso desse projeto vai depender, sim, do quanto vocês conseguirem passar para esse profissional e do quanto ele vai conseguir transportar todas essas necessidades, toda essa personalidade de vocês, esse dia a dia de vocês para o projeto. Também tem lá no site, se vocês olharem lá, tem uma abinha lá tem a missão da arquitetura, da Catabila, tem a missão, tem os nossos valores, tudo certinho. Vocês também procurem isso se vocês forem contratar um profissional, isso é muito importante. Eu falei, né, que arquiteto é confidente, então não se assustem, porque durante o projeto o arquiteto vai perguntar para vocês sobre idade, sobre profissão, sobre hobbies, sobre hábitos e costumes, as histórias e lembranças, traumas, medos, angústias. Também uma coisa muito importante sobre as doenças, as limitações físicas que vocês tenham. E também planos futuros, né? Além do planejamento financeiro, mas os planos futuros. Você pretende ter filhos? Você pretende ter um animal de estimação? Você pretende se mudar? Você pretende viver aqui a vida inteira? São questões que precisam ser pensadas antes de se começar a elaborar esse projeto. Então, vocês têm que estar confortáveis para dividir isso com o arquiteto. E principalmente planejamento financeiro, né? Quando a gente fala de obra e reforma, é um valor muito alto que a gente investe. Então, a gente precisa estar confortável para dividir o nosso planejamento financeiro com o profissional. Agora, vamos lá. Arquiteto cobra caro? Isso é o que a gente veio falar aqui, né? Arquiteto cobra caro? Quanto que é um projeto de arquitetura? Bom, vou mostrar para vocês uma forma muito rápida, muito prática,
de descobrir quanto que custa um projeto de arquitetura. Bom, não sei se vocês sabem, se todo mundo sabe, mas existe um site, né, o Conselho de Arquitetura, que é o CAU, Conselho de Arquitetura e de Urbanismo, ele tem uma plataforma, um site, onde tem várias ferramentas. Eu vou mostrar para vocês, vou virar aqui, que eu tô conectada no site do CAU, tá aqui, ó, CAU, www.caubr.gov.br. Então é isso que aparece na página inicial do CAU. Se vocês forem lá para baixo, existe uma gama de serviços aqui que o CAU oferece. Atendimento online, faça uma denúncia, carta de serviços, tabela de honorários, mais serviços, etc. Se a gente clicar aqui na tabela de honorários, vai abrir essa telinha aqui. E essa tabela de honorários é uma tabela de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo do Brasil. É uma calculadora. Ali, ó. Calculadora. Como que a gente faz para calcular? É só se cadastrar. A gente vem aqui, cadastre-se. A gente vai colocar lá o nosso nome, o nosso e-mail, a nossa senha. Vamos criar uma senha, repetir a senha e clicar aqui em registrar-se. Depois que a gente se registrar, a gente vai criar um novo orçamento. A gente vai abrir vai criar como se fosse um projeto. E no final, a gente vai botar todas as informações sobre esse projeto. De que esse projeto é o quê? É de um apartamento, é arquitetura de interiores, é decoração, é uma edificação, o que é? É arquitetura de interiores. Quantos metros quadrados são? São tantos metros quadrados. Enfim, várias informações. E depois que vocês colocarem todas essas informações, automaticamente no final de tudo, essa plataforma, essa calculadora, vai dizer para vocês qual é a média de preço. Vocês vão colocar também em qual cidade é o projeto, qual região, enfim, né? E aí no final vai aparecer lá quanto que deveria custar esse projeto, qual é a média, né? Vai variar de acordo com cada escritório. Por exemplo, se um escritório é muito famoso, obviamente esse escritório vai cobrar mais caro. Não tenha dúvida, porque aquele escritório investiu muito em marketing, investiu na marca pessoal dele, na identidade visual, investiu em várias coisas e isso acaba onerando em cima do serviço que esse profissional cobra, né? Porque a gente os clientes às vezes contratam um serviço pela marca e não realmente pelo projeto, pela qualidade do serviço. Não quer dizer que um escritório que seja muito famoso, que seja muito consagrado, não quer dizer que ele desenvolva um serviço de qualidade. Pode só existir pode só acontecer que esse escritório seja de alguém que já tenha tido muitos contatos, enfim, que ele se posicionou muito bem no início e aí aos poucos ele foi ficando mais conhecido, tem um network muito bom. Não quer dizer que o serviço dele seja de qualidade. Às vezes sim, né? Logicamente. Mas não é regra, então a gente tem que sempre voltar para aqueles preceitos anteriores e pedir, sondar, né? Dar uma verificada nos depoimentos dos parceiros e dos clientes. Sempre. Também, outra coisa que vai alterar o preço desse projeto é a pressa que a gente está, né? Se a gente vai fazer um projeto, se a gente precisa desse projeto com urgência, esse projeto logicamente vai ser mais caro. Com prazo encurtado, o valor aumenta, né? Não existe bom, bonito, barato e rápido, não existe, né? Então a gente tem que ver quais são as nossas prioridades aqui. Enfim, existem zilhões de outros fatores que influenciam nesse preço. A complexidade do projeto é uma delas. Por exemplo, se o cliente tem um orçamento muito pequeno para aquele projeto, o valor do projeto vai aumentar. Porque é muito mais difícil a gente adequar um projeto a um orçamento pequeno do que fazer um projeto com um orçamento ilimitado. Lógico, com orçamento ilimitado a gente tem muito menos trabalho, a gente não precisa ficar orçando milhões de coisas para encaixar dentro do orçamento. Então, por isso que muitas vezes não vale a pena, quando a gente tem um orçamento enxuto, não vale a pena contratar um projeto completo, vale mais a pena contratar de repente uma consultoria, um outro serviço que seja mais barato. Que mais, gente? Eu falei sobre
os profissionais. Eu tinha mais alguma coisa para falar aqui? Deixa eu ver. Vocês podem ir mandando dúvidas agora, que daqui a pouquinho eu vou já abrir para dúvidas. Ah, tá. Uma coisa muito importante. A maioria dos arquitetos hoje não cobra mais por metro quadrado, tá? Então, não adianta. E também tem uma coisa, aquela questão assim, ó. Ah, quanto vai custar a minha obra? A gente já até falou um pouquinho